Os que estavam sentados podem sentar. Que estavam em pé podem sentar. Nós podemos perceber que Jesus conta um trecho da palavra de Deus, uma parábola, acerca do bom samaritano. E peço a atenção de você para esse trecho. Interessante. Sabe o que ele simboliza? Quem é o nosso melhor amigo? Agora eu quero trazer essa vertente para o melhor amigo. Na realidade, nós conduzimos a nossa vida social de várias maneiras. Conhecemos pessoas, fazemos amizades, nos associamos. Mas quem é o nosso melhor amigo? Eu quero desafiar você a responder para si mesmo uma pergunta: quem é o seu melhor amigo? Se você analisar para essa parábola que Jesus conta, e você analisar aquilo que Jesus Cristo fez, você vai ter a grande resposta. A palavra do Senhor diz que um homem chamado por Jesus de bom samaritano, olhou para aquele homem que estava caído, que estava no chão, que estava jogado, que estava sem ajuda. E o que foi que aquele samaritano fez? Ele o acolheu. Sabe qual é o principal fato que eu quero que você atente? O fato daquele homem ser samaritano. É interessante que os samaritanos e os judeus, eles eram intrigados. Você sabia disso? Os samaritanos não se davam com os judeus. E passavam judeus por ali e não ajudavam aquele homem. Passavam pessoas da mesma religião que ele, mas não o ajudavam. Não estendiam a sua mão para poder ajudá-lo. Atende para cá. Mas passou um homem que não tinha nada a ver com ele, que tinha motivos para estar intrigado com ele, para não ajudá-lo, mas ele fez diferente. Ele olhou para ele e ajudou. Vamos imaginar agora o que Jesus fez por nós. O homem estava afastado de Deus pelo pecado. O pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. O pecado é tudo aquilo que nos distancia do Senhor. O pecado é aquilo que coloca uma barreira imensa entre nós e o Senhor nosso Deus. Sabe o que é o pecado? É tudo aquilo que vai contrário à vontade do Senhor nosso Deus. E sabe o que Jesus fez? Jesus tinha todos os motivos para olhar para nós e nos desprezar, porque nós éramos pecadores desde o início. Vivemos afastados pela prática do pecado, pelas iniquidades que nos colocaram afastados do Senhor nosso Deus. Mas diz a Bíblia que o Senhor nos olhou e nos amou. Diz a Bíblia em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que é isso? O seu melhor amigo deu a vida dele para salvar a sua vida. Uma vez, Jesus Cristo se entregou na cruz, ele dizendo para um grande homem, de uma grande autoridade naqueles tempos, ele disse assim: ninguém toma a minha vida, eu tenho poder para entregá-la e tomá-la de volta. Sabe o que é isso? Jesus Cristo ama você incondicionalmente. Morreu, depois de 3 dias ressuscitou para te dar a salvação eterna. E é interessante que lá em Filipenses
Ele deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe o que é isso? Jesus venceu tudo para que você estivesse aqui hoje. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus? Você sabia disso? Jesus Cristo ama você. Jesus Cristo entregou a própria vida por você. E lá em Romanos diz assim algo mais interessante. Lá em Romanos 9:10, o apóstolo Paulo diz assim: se com tua boca confessares e com o teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, serás salvo. Visto que com a boca se confessa e com o coração se crê para a remissão dos pecados. Sabe o que é isso? Todo aquele que confessa Jesus, aceita Jesus, está fazendo uma coisa: reconhecendo que Jesus Cristo pode salvar a sua vida. Fique de pé nessa noite. Já vamos encerrar. Nós vamos agora fazer uma oração. Logo após esta oração, nós vamos dar a continuidade, vamos dizer quem foi que ganhou das equipes, vai ser aquela festa toda. Mas agora eu quero chamar essa atenção sua para esta palavra que nós estamos dizendo nesse momento. Que a palavra é: Jesus Cristo te ama e te chama para um novo concerto. Olha, para encerrar, é interessante uma parábola sobre também um jovem rico. Sabe o que é que aconteceu com esse jovem? Esse jovem disse assim para o pai: pai, me dá parte dos meus bens que eu quero sair. Diz a Bíblia que esse jovem pegou parte dos seus bens, seu pai deu para ele, pegou parte dos seus bens e foi. A palavra de Deus diz que quando esse jovem saiu, gastou tudo que ele tinha com bebidas, com vícios, com festas, com pessoas que estavam do seu lado, que se diziam ser seus amigos. Mas uma hora ele se tocou. Diz a Bíblia que ele percebeu: melhor era quando eu estava com meu pai. Na casa do meu pai eu tinha tudo e não sabia. Na casa do meu pai eu tinha alimento, eu tinha vestes e não percebia isso. Na casa do meu pai eu tinha amor verdadeiro e eu não enxergava isso. Diz a Bíblia que esse jovem reconheceu e ele percebeu que estava no caminho errado. Mais à frente, esse jovem pensou assim: eu vou voltar para a casa do meu pai, e quando eu chegar lá, eu vou pedir para que me aceite como escravo. E esse jovem foi. E diz a Bíblia que quando esse jovem se colocou perto da casa do seu pai, o seu pai já estava o avistando de longe. Sabe o que nos dá para entender? Todo dia aquele pai estava esperando o seu filho voltar para casa. Sabe o que eu quero dizer para você? Todos os dias o Senhor te espera de braços abertos. Todos os dias o Senhor te espera de braços abertos para fazer um novo concerto com você. Todos os dias o Senhor nosso Deus te espera de braços abertos para esperar uma decisão sua, para que você se volte para Ele, para que você o aceite de volta, porque na realidade Deus sempre estará de braços abertos para você, mas Ele deixa que você decida voltar. Diz a Bíblia que aquele jovem voltou
E o pai o abraçou e o beijou. E o deu 3 presentes. Primeiro, sandálias. Segundo presente, vestes. E o terceiro presente foi um anel. Atente para esses presentes. Sabe o que significa o anel? O anel significa que Deus quer fazer uma aliança com você. Ele te aceita não como escravo, Ele te aceita como membro da família. Sabe o que significa isso? Deus não te quer por força ou por violência. Na realidade, Deus te espera de coração aberto, para que você decida voltar-se para Ele e atar uma aliança com o Senhor. O segundo presente foram roupas. Sabe o que é isso? Quando você se volta para Jesus novamente, o Senhor faz declarar para todos que você é um membro da família. Na realidade, quando você está com as vestes de Cristo, você é um grande evangelizador, um grande missionário. O terceiro presente foram as sandálias. E olha só, escravos não usavam sandálias naquela época, mas quem era da família usava todas estas vestes e todos estes presentes. Queridos, feche seus olhos nesse momento, coloque a mão no seu coração. Eu vou louvar a Deus nesse momento. Só prepare. Vamos fazer, eu quero ouvir você. Nesse momento você tem liberdade para falar com Deus. Você tem liberdade para expressar o seu desejo de estar com o Senhor nesse momento. É você e Deus. Não se preocupe com quem está do seu lado, não se preocupe com quem está na sua frente, atrás de você. É apenas você e Deus. Feche seus olhos nesse momento. Eu faço um convite também para aqueles que quiserem aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Venha aqui à frente e nós oraremos por você. Mas eu vou louvar a Deus, enquanto isso você pode decidir. Aquele que se sente afastado e que também deseja mais de Deus, eu convido que venha aqui à frente nesse momento. Nós vamos louvar, e você terá a oportunidade e ficará à vontade para vir. Quando não posso te ouvir, e o meu clamor já não muda ao teu silêncio. São luzes que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembra